Semana passada eu te disse que qualquer candidato a Messias, o que se apresenta diante do povo de Israel? Dizendo que a lei de Moisés já passou, que era apenas até certo tempo. E que agora Deus colocou algo diferente, poderia ser o anti-Messias. Mas nunca o Messias de Israel, se Yeshua tivesse dito, se Yeshua lo aleno tivesse dito, que a lei e os profetas foram até João, como afirmam a maioria dos teólogos mulheres não judeus, ali mesmo ele teria sido desqualificado para ser o Messias, porque se tornaria um antinomos, em um anti-Messias. E sim, Rabino Shaul de Tarso, em nome de Yeshua, ele teria ensinado que Israel foi substituído por outro povo. Aí ele teria desqualificado ele mesmo, seu próprio mestre, como o potencial Mashiach ben David que todos esperamos. Ao contrário disso, Rabino Saul fala sobre o surgimento de um iníquo no fim dos dias, liderando um movimento que será precisamente aquele que ensinará todas essas teologias erradas. E o Rabino Shaul identifica o iníquo que se levantará nos últimos tempos, como esse sistema que tentará substituir a lei de Moisés por uma diferente. Vamos ouvir? Vamos ouvir outra vez o Rabino Shaul, como ele descreve em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, em relação ao tempo da revelação do Mashiach ben David. O Rabino Shaul diz, Mashiach ben David ainda não chegou. Esse é o contexto, não se deixem confundir. Ele diz, não deixe ninguém ser perturbado, nem mesmo por aqueles que falsificam minha assinatura, enviando cartas como se fossem meus para apoiar a falsa ideia de que Mashiach ben David já chegou. Mashiach ben David, diz o Rabino Saul, não chegou. E então vem o famoso texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz da seguinte forma, ninguém os engane de maneira alguma, pois Mashiach ben David não virá antes. Venha a apostasia e se manifeste o homem iníquo, o varão iníquo, o filho da perdição. Quer dizer que aqui se fala de um homem iníquo, que terá que aparecer antes da revelação de Mashiach ben David. E no texto grego desta carta do Rabino Shaul está escrito antropos, antropoteste anomias. Este é o texto grego, antropostenomi, o anticristo. Quem é então o antimessias? Como identifica o texto grego esse homem iníquo, esse varão iníquo? O texto grego é muito interessante aqui, porque diz, akaos antropos tes anomias. O que significa anomias em grego? O que significa? Vou explicar para que possamos entender melhor. Possivelmente vamos falar de uma palavra que todo mundo conhece no século 21. Átomo. Vamos pensar nessa palavra. Átomo. O termo átomo também vem do grego, onde o prefixo a significa sem e tomon significa dividir. Portanto, átomo é aquilo que não pode ser dividido sem divisão, o que não pode mais ser cortado. O ponto que quero fazer é que na língua grega, toda palavra que venha precedida pelo prefixo a, sim, como no hebraico, significa precisamente uma negação de algo. Eu lembro que estudei o grego do Novo Testamento por 4 anos. Eu sei do que estou falando. Em outras palavras, esta língua grega, o prefixo a é um prefixo de negação. O que for depois desse prefixo será sempre uma negação, ou seja, ao oposto do que segue esse prefixo. Então, anomos em grego, anomos significa sem Torá. Sem Torá. Então, anomias vem de anomos, sem Torá. Alguém que nega a Torá, alguém que afirma que a Torá não conta, não vale.
que não é, que foi substituída. Então, o que é um antropos anomos? Antropos anomos significa um homem que se opõe à Torá. Um homem que vai contra a Torá. Alguém que nega a validade da Torá. Alguém que anuncia que a Torá foi substituída. E, portanto, que Israel, o povo da Torá, foi substituído por outro povo. Isso foi dito uma geração depois de Yeshua. No primeiro século. Então diz o Rabino Shaul, antes da aparição do Messias, filho de David, alguém vai surgir, vai ser criado um sistema que vai negar a Torá. Sem Moisés, sem Torá, sem a lei de Moisés, sem mais lei. Isso era só até um momento, né? Agora, com a chegada de João, o batismo terminou a lei e Deus estabeleceu uma coisa nova, a graça. Claro, ao substituir a Torá por outra coisa, também substitui o povo da Torá. A quem foi dada a promessa davídica e a promessa da terra, de modo que vai se levantar antes da revelação do Messias ben David. Será um sistema que ensinará ao mundo que Israel foi substituído por outro povo, que eles são agora o verdadeiro Israel e que a Torá foi retirada por uma nova lei, substituída por uma nova lei. O Rabino Saul diz que quem ensina assim é o anti-Messias, o homem iníquo, o negador da Torá. Agora quero te fazer uma pergunta. Olha a história. Quem são os que te ensinaram que Israel matou Cristo? E que foi rejeitado por Deus e substituído por outro povo? Quem foi que te ensinou que a lei era só até João? E que agora há uma nova dispensação que substituiu a lei e a Torá por outra coisa? Quem são os que te ensinaram que quando o profeta Isaías diz que essa profecia é para Jacó e para Israel, quer dizer outra coisa? Quem te ensinou que os 144.000 selados das 12 tribos de Israel não são judeus, mas de outra etnia, outro povo? Meus amigos, sem perceber, os pais da igreja, 2 séculos após Jesus, e os que foram arrastados por essa mesma teologia, por suas traduções equivocadas do texto hebraico das Escrituras, e particularmente desses 3 textos que te mencionei, fizeram de Jesus uma figura anti-Messias diante dos olhos de Israel, totalmente inaceitável para o povo judeu. Pense na gravidade disso. O Jesus apresentado pela teologia cristã ao povo judeu é uma figura de anticristo, tá? Um que anulou a Torá, que declarou que a Torá não é mais normativa, não mais vinculante para Israel. Quem é um falso Messias? Segundo a teologia judaica, do Rabino Saulo, quem é o anti-Messias? O anticristo para o povo judeu. Alguém que nega a Torá. E um dos candidatos mais fortes é precisamente o Jesus criado pela teologia cristã. Por quê? Porque foi essa teologia cristã equivocada que ensinou que Jesus anulou a lei. Foi essa teologia equivocada que ensinou ao mundo que Jesus anulou as leis de Kashrut. Ele limpou todos os alimentos, então agora foi comer de tudo. O que Jesus substituiu pelo domingo cristão, que Jesus substituiu Israel pela igreja, que Jesus substituiu a lei de Moisés pelo Novo Testamento e assim por diante. É desse Jesus, criado, teologicamente criado, que nada tem a ver com o Yeshua judeu étnico histórico, do qual Maimônides, por exemplo, no século X, mais tarde, 10 séculos depois, no final do século XI depois disso, 10 séculos depois, ensinou que Jesus foi o responsável por desviar Israel da Torá. Imagina só.
No pensamento judaico, devido a estas teologias equivocadas, existe o paradigma, falso paradigma, claro, de que Jesus foi quem desviou o povo de Israel da Torá. Então veio a grande pergunta feita por Maimônides no século XII. Aquela grande pergunta que reverbera até hoje, quando em sua obra, o Guia para os Perplexos e as Leis, de Mashiach, ele se pergunta, será que poderia encontrar uma pedra de tropeço maior para Israel do que o cristianismo? E, meus amigos, esta é uma das mais impressionantes paradoxos e incongruências e equívocos da história, no mundo da ciência, por não compreender bem a mecânica das leis que regem o movimento dos planetas. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que tudo girava ao seu redor no espaço. Até que surgiu alguém que provou a falácia de toda essa crença e finalmente agora temos o conhecimento adequado das autênticas leis que regem os astros celestes e o mundo, lugar real que ocupa nossa amada Terra entre eles. Pois assim como aconteceu, meus amigos, com as ciências físicas, também aconteceu com as ciências geológicas. E uma das maiores paradoxas que exigem revisão para a autêntica ciência teológica requer reparo. Quem pode negar que os cristãos amam a Jesus? Quem pode negar isso? Quem pode negar que os cristãos não deram sua vida por Jesus? E muitos a dariam novamente, se fosse necessário. Ninguém pode questionar isso. Os cristãos amam Jesus, os cristãos adoram Jesus e sem querer, em total ignorância do judaísmo e das raízes hebraicas dos ditados de Yeshua e dos seus escritos apostólicos de seus estudantes que vieram depois. Todos eles eram judeus e falavam em termos judaicos, de temas judaicos. Os cristãos que surgiram após a era apostólica judaica, por interpretar mal esses textos-chave dos escritos hebreus, fizeram da figura criada do Jesus originado, os concílios ecumênicos, um personagem antissemita, anti-Messias e anticristo. Yeshua era judeu demais. Para os cristãos que vinham do paganismo romano e da filosofia grega, era judeu demais. Não cabia dentro da realidade cultural do paganismo de seus dias. Eu não entendia. E para entender melhor, eles adaptaram culturalmente a esse ambiente pagão romano e, sem perceber, transformaram-no em um personagem histórica, em uma figura mitológica muito popular, mas que não existiu historicamente. E quantas palavras, meus amigos, Jesus se tornou um Robin Hood. Robin Hood foi uma figura extraordinária, da qual podemos aprender muitas coisas. Até podemos aprender coisas bonitas com Robin Hood, assim como é a questão da bravura, assim como é a questão da resistência, como é alguém que exigiu justiça social. Para os camponeses oprimidos da Inglaterra, na Idade Média, tudo isso. Todos sabemos, todas as pessoas entendidas, advogada. Eles sabem que historicamente não existiu uma pessoa chamada Robin Hood. É uma lenda que encarna um ideal, mas não é uma figura histórica. Algo similar aconteceu com Yeshua. O judeu Yeshua era muito judeu para os cristãos. Então, o que fizeram? Transplantaram culturalmente. Eles o tornaram mais romano, mais ocidental. Tentaram torná-lo mais compreensível para os pagãos, mais de acordo com a cultura romana, mais de acordo com a filosofia grega. E ao fazer isso, destruíram o Yeshua histórico. E criaram um mito, o Jesus teológico, que se parece mais com um filósofo do que com um rabino, que parece mais um personagem romano do que o judeu galileu que ele foi. Toda a pesquisa acadêmica sobre a identidade de Yeshua mostra que quando uma figura histórica é retirada do seu contexto, do seu entorno histórico orgânico,
cria-se um mito que nada tem a ver com esse personagem original. O Jesus histórico é incompatível e muito diferente das crenças que depois foram oficializadas pelo imperador romano Constantino no ano 325 depois do nascimento de Yeshua e que continuaram se formando desde então nos concílios ecumênicos que seguiram depois. Para resumir uma longa história, aqui está o maior paradoxo teológico dos séculos. Um povo amante e apaixonado por Jesus o transformou em um anômos. Ele é um anti-Messias, ele é um anticristo, ele é um negador da Torá. Como explicamos isso? Como explicamos? Tudo por ignorar a judeidade de Yeshua, por ignorar a judaicidade de seus devarim, de suas palavras, de seus ensinamentos, de seus ditos para Israel, e depois por meio de seus alunos, todos os quais eram originalmente judeus para o resto do mundo. A teologia cristã perdeu Moisés por interpretar errado os devarim de Yeshua e dos seus alunos judeus nativos. A teologia cristã perdeu o pai por uma má interpretação do filho. Que, em vez de mostrar a Israel o verdadeiro Messias, mostrou a Israel um anti-Messias. E, meus amigos, isso tem que mudar. Este paradigma teológico tem que mudar. E esta é a geração, esta é não outra, esta é a geração. Chegou a hora disso mudar radicalmente e para sempre. Venha, vamos concluir. A aula de hoje por Vaet Shanan, né? E implorei e supliquei a segunda paraxá deste livro de Moisés, o quinto livro de Moisés que estamos estudando. Esta paraxá é única. É única entre todas. Justamente na paraxá onde se revela e onde confirma o maior mandamento de todos. O maior mandamento de todos. Você o carrega na alma desde o dia em que nasceu. O pilar fundamental da fé judaica de todas as épocas, desde Abraão a Avinu, o pai de nossa nação. Este exato momento que eu sou com você nesta aula. Estamos falando do Shema, a declaração da unidade e unicidade do Deus Altíssimo de Israel. 2 vezes ao dia, ao levantarmos e ao deitarmos todos os judeus do mundo, vamos recitar o Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ouve a Israel, o Senhor nosso Elohim. O Senhor é um e o Eterno é um só. Significa isso que ele é um, não 2, nem 3, nem 316. Que o Eterno é um, tem sido e será o maior fundamento teológico do judaísmo. De fato, a maior contribuição do judaísmo para o mundo é o monoteísmo. Aquele monoteísmo que historicamente encarna em Yeshua, nosso justo Messias. Aliás, um dia perguntaram ao Rebbe: mestre, qual é o maior mandamento de todos? Qual foi a resposta de Yeshua? O maior mandamento de todos é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Disse isso e acrescentou: deste mandamento pendem todos os outros mandamentos. Em outras palavras, se danificares este mandamento, danificas toda a Torá. Se você viola este mandamento, é como violar toda a Torá. Por quê? Toda a Torá depende, funciona, se o mandamento do Shema está bem colocado. Este mandamento fundamental. É isso que nos permite falar sobre a unidade, da unicidade do Deus de Israel. Unidade significa que só há um, não é? Não pode haver outra coisa, não há mais nada além de Deus. Deus não tem irmãos, Deus não tem outro que seja co-igual ou co-eterno. É uma contradição de termos. Hashem é um e ninguém mais.
A unicidade significa que não existe pessoa, não existe força, não existe criação independente de Hashem no universo. Independente do Deus de Israel, ele é a causa única e primária de todas as coisas. E por ele todas as coisas existem. E para que não haja dúvida. Para que não haja dúvida que o Shema significa que Israel tem um só e único Deus Altíssimo. O próprio Yeshua afirmou em uma de suas orações ao Pai que te conheçam, que tenha um relacionamento íntimo contigo, o único Elohim verdadeiro. Único Elohim verdadeiro. Observe a força dessas palavras, que tenha um relacionamento íntimo contigo, o único verdadeiro Elohim. Portanto, diz Shaul, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. E é por isso que você ouvirá Yeshua nos dizendo no livro de Revelações ao que vencer. Eu farei dele uma coluna no templo de... Meu Deus, se o Deus de Yeshua não é o seu Deus, você tem que procurar porque não é o Deus verdadeiro. Se o Deus de Yeshua não é o seu Deus, então você tem que seriamente reavaliar isso hoje. Se o Deus de Yeshua não é um não é o outro. E o único Deus. Então, quer saber? Hoje é o dia de romper com esses paradigmas teológicos do passado que te arrastaram para essas teologias estranhas e raras, substitutivas de Israel, e que você possa confessar com Moisés Rabenu, que você possa confessar com Yeshua, com todo Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este é o princípio da nossa Parashá, que é a grande força que ela tem, que é a grandeza e o poder dessa energia, que sai destas páginas sagradas hoje. Essa é a força que quero insuflar em sua alma. Não se sinta mal por ter sustentado até hoje essas teologias equivocada de substituição. Não se sinta mal. Você não se sente mal por ter assumido uma identidade que não é sua. Não se sinta mal por ter acreditado em todos esses ensinamentos que, sem saber, o levaram para fazer parte desse homem de pecado, desse anti-Messias, desse anticristo mencionado por Robino Shaul, como o homem que nega a Torá, que é anti-Torá. Não se sinta mal por essas coisas. Você não é culpado por isso, você é uma vítima. Você é uma vítima dessas teologias. Mas hoje ao entender isso, hoje ao receber esta revelação, o que estou te informando aqui, a partir deste momento, torna-se sua responsabilidade pessoal. E se você entendeu esta mensagem, se a palavra chegou ao seu coração, quero te convidar hoje a renunciar a todas essas teologias erradas. Você renuncia de uma vez por todas a ser parte do homem ímpio, que nega a Torá, que vai contra a Torá e que é a própria essência do anticristo. E você possa confessar com todo o povo de Israel, com Moisés, com Yeshua, com os apóstolos originais de Yeshua, o maior credo de toda a Torá, de toda a história. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.